trazer paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui para trazer uma palavra para os queridos, amados irmãos, sobre um tema que é de suma importância para os nossos dias. Aqui na última linha está falando jugo desigual. É este ponto que nós queremos tratar com os irmãos, porque muitas vezes em nossa mente o termo jugo desigual, conforme a Bíblia fala, é somente para pessoas que adquirem casamento com fés diferentes. Mas vamos ver que vai muito mais além. Vamos falar também sobre dualismo, que é importante, dissonância cognitiva. Aqui tem o versículo da palavra de Deus que se encontra, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 16, a parte A, que diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Amém? Aí aqui nós vamos trazer sobre dualismo. Então nós observamos que dualismo, o dicionário traz dois conceitos: a religião, a teologia e a filosofia. Então o que esse termo quer dizer? A filosofia, ele diz que professa uma coexistência irredutível de corpo e espírito, do bem e do mal. Já a filosofia, ela fala da existência, princípios básicos antagônicos e dessemelhantes, como por exemplo forma e matéria, essência e existência. Então, trazendo isso em miúdos, o que esse dualismo quer dizer? Então, são duas forças opostas, que são contrapostas, que elas são antagônicas, elas são inimigas, elas não se juntam, elas não se unem. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Então aqui nós vemos aqui o Yin Yang, que é um símbolo da nova era, que fala do bem e do mal. E conforme esse símbolo diz que, aqui o parte branca diz que todo bem tem um pouquinho de mal e todo mal um pouquinho de bem. Então nós sabemos que a Bíblia reprova esse conceito por completo. O primeiro exemplo que nós trazemos aqui é sobre vida e morte. E trazemos também um versículo bíblico que se encontra em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Então diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, e que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e maldição. Então esse é o primeiro exemplo, ou seja, dois estados, vida e morte, que não se unem, coexistem, porém são antagônicos, eles não se interagem entre si. O segundo exemplo é dia e noite. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Então, outro exemplo aqui de antagonismo e de dualismo que nós estamos tratando. Dia e noite que não se unem. Você pode ter uma noite clara e pode ter um dia nublado e escuro. Mas dia é dia, noite e noite. Nunca ela vai acontecer. Claro que existe a questão de eclipse lunar e eclipse do Sol. São situações diferentes, mas são situações antagônicas. O dia com a noite. Que é representado por luz e trevas na Bíblia. O outro exemplo é o bem e o mal, que principalmente é que a teologia foca, a religião foca. Então diz aqui: Vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Você vê que a vida representa o bem e a morte aqui Deus trata como o mal. Claro que Deus estava falando ali, quando Deus orientou o povo de Israel a obedecer a sua palavra, ali no Monte Gerizim. Então ele simbolizou esses dois montes como o bem e o mal. Então é outro exemplo aqui de dualismo. Mais um exemplo aqui de dualismo: carne e espírito, que é outro exemplo aqui que a religião traz. Carne e espírito. Gálatas 5,17 diz assim: Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro. Isso aqui fala mesmo de oposição um ao outro. Carne e espírito. Quando ele fala de carne e espírito, fala o desejo
desenfreado de alimentar, de você satisfazer os seus desejos carnais, os seus desejos humanos. E o espírito, aquilo que busca satisfazer a Deus. Ele diz que ele se opõe a uma briga na pessoa, no cristão, para suportar essa luta. O que Paulo diz está no capítulo 14 aos Romanos, né? Quem me livrará, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele disse que quando ele quer fazer o bem, não faz, mas já praticou o mal. Agora nós vamos falar sobre dissonância cognitiva. Ou seja, nós estamos falando sobre julgo desigual, nós vamos tratar lá na frente, mas essa questão do antagonismo, isso está na natureza humana. Principalmente você foca na questão de carne e espírito, dia e noite, trazendo como trevas e luz, e bem e mal. E nós, cristãos, estamos nesse meio e precisamos tender para aquilo que nos dá vida, como o próprio Deus disse. Escolhe, pois, o caminho da vida e vive. Ou seja, nós devemos sempre escolher o caminho do bem nesse dualismo, nessas dois estados, nessas duas situações antagônicas, dualísticas. Nós precisamos sempre tender para o que é correto, para o que traz benefício. E dissonância cognitiva, o que é isso? Isso é um termo que a psicologia traz sobre situações que o ser humano passa corriqueiramente. Então também nós vamos trazer alguns exemplos, mas vamos ver o que a psicologia diz com relação à dissonância cognitiva. É a incoerência entre o que a pessoa diz e o que a pessoa pensa, aí vem crenças, valores e princípios, e o que a pessoa realmente pratica. Ou seja, aí ele diz aqui, isto é, o estado psicologicamente desconfortável, isto é, um conflito interno no sujeito em seu processo decisório quando dois ou mais elementos cognitivos são percebidos como não coerentes. Então, quando a gente fala de cognição, está falando de quê? De comportamento, fala de atitude. E quando fala de dissonância, fala daquilo que é disperso, aquilo que é fora do comum, fora daquilo que você tem por bom, por normal, aquilo que você aprova, aquilo que você pensa em fazer. Então, esse conflito que diz aqui, o estado psicologicamente desconfortável, é justamente quando um homem, ele, nos seus princípios, diz que é correto fazer algo e ele faz o completo oposto. Nós vamos ver alguns exemplos aqui para que venhamos entender. Então ele diz aqui, crença, valores e princípios, aquilo que entra em conflito com os seus valores. Para mim, a família é um valor, mas ele está vendo ali, presta a deixar a família e abandonar a família. Então isso ele entra em conflito, porque para ele é um valor, e aquilo entra numa situação desconfortável. Então essa situação desconfortável justamente é a dissonância cognitiva. Nós vamos ver. E eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado pela atenção. E mais uma vez eu digo que Deus derrame bênção sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém?